por nós, para Deus nos manter nessa condição de andarmos com Ele, mas também pelos que nos cercam, para que não sejam alcançados por essa sujeira. Também já vou lembrar que durante o nosso cântico, quem tiver trazido seu dízimo, oferta, pode fazê-lo nesse momento. Se tiver algum alimento, é momento então de nós também consagrarmos parte da nossa vida, que são nossos bens, ao Senhor. Amém? E que Deus nos dirija nesse cântico, na pregação da palavra, possamos sair edificados. É assim que temos que estar, edificados, na rocha. Nós somos edificados numa rocha, inatingível. Ninguém pode sequer se nomear contra essa rocha. Assim temos que crer e viver, sabe? Nós não dobramos nossa cabeça, não. Nós andamos cabeça erguida, para frente, firmes. Não tememos nada. Não temos que ter temor. Apenas temos pena de aqueles que sofrem por se entregar ao diabo. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, onde a tua igreja se reúne, é o corpo de Cristo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor ama esse ajuntamento nosso. E o Senhor tem grandes coisas para fazer através dele. Ó Deus, queremos estar totalmente abertos à tua ação. Age em nós, pelo nosso louvor, pela nossa oração, pela meditação na tua palavra, possamos sair prontos, ó Deus, para ser usados por ti e fazer diferença nesse tempo presente. Eu oro já agradecendo também, ó Deus, por esse momento de louvor e de adoração através de dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Som, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé. Nosso louvor que vamos cantar essa manhã se chama Quebrantado. Eu não sei se vai ter a letra ali, mas eu creio que a igreja conhece muito bem. Mas eu creio que a igreja conhece muito bem esse louvor. E é uma grande realidade da vida de todo cristão. O amor de Jesus nos quebranta e isso precisa acontecer todos os dias. Isso precisa ter um reconhecimento de todos os dias, sobretudo sobre nossas vidas. Que possamos cantar com alegria e entendendo que Ele nos tem quebrantado. O som. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximou, quebrantado por seu amor. Senhor Jesus. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi,
por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Glórias ao Senhor Jesus. Por favor, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus querido, por seu amor tão grandioso, maravilhoso, incondicional e sem explicação por nossas vidas, ó Pai. Não tem explicação como nós éramos, somos e o Senhor continua nos amando. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ajuntamento, a sua igreja do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse louvor, por esses dízimos que foram depositados. Abençoa grandemente as famílias, a cada um que trouxe aqui, aqueles que não têm emprego, sustenta o seu povo, porque somente o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Continua conosco falando aos nossos corações. Nós te agradecemos e te glorificamos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor.
bom. Ai, ai. Pronto, segurei. Graça e paz, igreja. Hoje ele até conseguiu ficar um pouquinho mais de tempo, né, irmã Sônia? Segurou até onde deu. Mas glória a Deus, nós vamos aqui. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor e eles são bênção. Então ele não vai nos atrapalhar aqui na pregação, porque você vai exercer agora o seu poder de concentração e foco. Não é isso? Né? Não foi isso? Olha lá, o momento oportuno para exercitarmos aquilo que nós falamos na escola bíblica dominical. Quero ver se o Davi ele consegue, né, roubar a sua atenção. Nós falávamos de celular, mas olha, tem um celular com pernas aqui, né, emitindo diversas notificações aí no meio do processo. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor com a igreja. Um pouco resfriada, um pouco, né, gripada, mas o Senhor há de nos conceder graça nessa manhã, para que nós possamos colocar os nossos corações naquilo que o Espírito Santo tem a dizer para a igreja de Jesus. Eu quero louvar a vida do pastor pelas escalas das pregações nos domingos de manhã e pela direção que o Senhor deu a ele de determinar que a pregação tinha que ser dentro do texto da semana, né? Por que eu quero dizer isso? Porque quando o pastor falou isso, o meu coração aqui, bem rebelde, né? O pastor falou, eu falei, lá vem o pastor limitar a gente, né? A gente tem que ser durante a semana. Tá bom, vou obedecer, porque eu sou obediente, vou obedecer. E hoje eu estou aqui louvando a Deus, porque se não fosse isso, talvez eu nunca pregasse no texto que eu vou pregar hoje. Se não fosse isso, talvez esse texto nunca me chamasse a atenção ao ponto de eu trazer para a igreja aquilo que o Senhor falou comigo, dentro de um texto de Êxodo, né? Dentro de textos que a gente passa assim, ó, às vezes, né? Jesus, tem que mesmo ler como que foi feito a arca, o holocausto, tem que ler mesmo isso, mas vamos lá. E esse texto ele começou a falar comigo desde a semana passada. E eu falei, que pena que não está na minha semana de leitura, pena que não está na minha semana de palavra, que eu ia pregar sobre isso. E aí Deus é bom, porque aí ele vai caminhando e vai confirmando, e eu não desobedeci, mas vou trazer 3 textos para vocês, 2 que não estão dentro da semana, mas eu entro na semana agora, né? Logo na sequência, no terceiro. Vamos lá, abram comigo a Bíblia em Êxodo 28. E o que é mais interessante, irmãos, é que no estudo, nós estamos estudando no PGM, os estudos que estão sendo feitos nos PGMs dizem respeito a uma vida com propósito, dizem respeito a uma vida com serviço, né? E a pregação dessa manhã, ela vai falar justamente neste sentido também, e vai casar muito com o estudo que nós, né, teremos nessa próxima semana. Êxodo 28, apenas o versículo 3 de Êxodo 28. Diz assim, ó: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-los, para que me administre o ofício sacerdotal. Repete assim comigo: a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. Agora vai lá para Êxodo 31. Êxodo 31, versículo de número 3 até o versículo de número 6. E disse assim: e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar em todo artifício de madeira, para obrar em todo lavor.
E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Repete comigo. E eu o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência. Agora eu vou para a parte da obediência. Vamos lá para Êxodo 35. Pastor, é tudo brincadeira, viu? Êxodo 35, estou na minha semana de leitura. Êxodo 35, vamos lá. Versículo de número 31 a 35. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e de ciência, em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, em artifícios de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tenho posto o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, da mais engenhosa à do bordador, em azul, em púrpura e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta manhã. Eu glorifico o teu santo nome pela oportunidade de estar aqui na tua casa, de compartilhar com os meus irmãos a palavra do Senhor, de compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, ao meu coração, aquilo que o Senhor tem revelado através da sua palavra, que o Senhor tem dado a mim de direção. E eu quero, Senhor, nesse momento pedir ao Espírito Santo de Deus que o Senhor encha o nosso coração com sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a direção do Senhor para todas as coisas, inclusive, Senhor, para aquilo que nós vamos ouvir e para aquilo que nós precisamos colocar em prática. Toma a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante, quando eu li esse primeiro texto, né, então na leitura da semana, da leitura bíblica da semana, quando eu li esse primeiro texto de Êxodo 28, me chamou muita atenção quando o autor do livro, então, né, quando Moisés, ele vai relatar aquilo que Deus estava falando com ele, e ele coloca assim, ó, eu enchi de sabedoria uma pessoa, um artesão, para fazer uma roupa. E aquilo saltou aos meus olhos. Eu falei assim, mas Deus, costurar é uma habilidade natural. Costurar, às vezes, é até mesmo tido como uma habilidade não tão nobre. Muitas vezes até secundária. Hoje em dia, no nosso dia a dia, quando as pessoas falam sobre uma habilidade como de um costureiro, talvez de um artesanato, talvez de alguma coisa que utilize as mãos, um padeiro, em algumas culturas é inclusive tratado como uma subprofissão, como algo não muito digno de glamour e de louvor. E a tua palavra diz que o Senhor encheu um artesão com o espírito de sabedoria, para que ele pudesse fazer uma roupa para que o sacerdote administrasse um ministério na tua casa. E naquele momento de meditação ali no meu coração, eu comecei a pensar com o Senhor sobre habilidades. Quais são as tuas habilidades? Quais são as coisas que você faz e que muitas vezes você não dá valor, ou até mesmo a sociedade como um todo, de um modo geral, muitas vezes a sociedade nem valoriza como remuneração. Quais são as suas habilidades? Deus, quando te colocou aqui na terra, quando te formou, quando o Senhor te fez, quando Ele te teceu no ventre da sua mãe, Ele te deu dons, talentos e habilidades. E quando nós vamos, à medida que nós vamos caminhando, e nós falamos sobre isso um pouquinho na escola dominical, à medida que nós vamos caminhando,
Nós aprendemos a não valorizar aquilo que Deus já valorizou. Nós aprendemos a desvalorizar aquilo que nós temos como algo natural, como algo que foi dado por Deus para você de forma natural. E quando eu meditava nesse texto, eu me lembrava de algumas pessoas aqui da igreja que têm uma habilidade natural para fazer algumas coisas, que têm uma habilidade natural para exercer algumas atividades e que muitas vezes podem não enxergar aquelas habilidades, aquela atividade como um ministério. Você já parou para pensar que a sua habilidade natural pode estar intimamente ligado ao propósito de vida que Deus tem para você aqui na Terra? Você já parou para pensar que o artesão do versículo de número 28, ou o ourives, né, aquele que faria o artesanato, o que faria as peças do versículo de número do capítulo de número 31 e do capítulo de número 35, que é o Bezalel. Você já parou para pensar que ele não exercia nenhum ministério de púlpito? Ele não exercia nenhum ministério de plataforma? Ele não exercia nenhum ministério de aparência, né? De apresentação? Mas ele foi fundamental para que o ministério de pessoas acontecesse. Porque nós, como igreja, nós somos um corpo. E um corpo que depende de uns dos outros, para que um exerça uma função. E eu não estou falando da igreja só como igreja local, gente, só como igreja estabelecida aqui nesse lugar. Eu estou falando como a igreja universal de Jesus. Eu estou falando como a igreja que caminha pela sociedade. Eu estou falando como a igreja que está fora das quatro paredes. E nessa manhã, eu quero trazer para você um despertar de consciência sobre as suas habilidades. Sobre o que Deus te deu uma capacidade extraordinária de fazer alguma coisa. Até pouco tempo atrás, eu achava que eu não tinha habilidade para nada. Né? Eu falava assim, porque a gente tem alguns conceitos, né? Alguns preconceitos de habilidade. A gente tem o conceito de que, poxa, alguém que faz uma comida maravilhosa tem uma habilidade para aquilo. Alguém que exerce alguma coisa muito bem feito, né? Ensina, prega, sei lá, administra, qualquer coisa que você possa pensar. Eu achava que eu não tinha muitas habilidades naturais, não. Até que eu comecei a me perguntar, quais são as minhas habilidades? Sobre quais coisas as pessoas elas vêm falar comigo? Sobre quais coisas eu sirvo alguém? Com quais coisas, com quais talentos que eu tenho, eu posso servir as pessoas de forma natural, que não me é penoso. E algumas coisas foram surgindo, então, na minha mente sobre como é fácil, muitas vezes, para mim, dar conselho. Oi? Então, não posso. Agora a mamãe está pregando e você precisa descer. Quietinho, tá bom? Muitas vezes, as pessoas, com muita facilidade, as pessoas elas chegavam até mim para me pedir conselho, para perguntar direção, para dar direcionamento em situações. Eu comecei a perceber que aquilo era uma habilidade, alguma coisa natural em mim. Ensinar algumas coisas a alguém, para mim era muito natural. Para mim era muito natural abrir a boca e começar a falar das coisas que eu entendia, obviamente. Não vou ensinar sobre física nuclear, porque eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento nisso. Mas daquilo que eu tinha conhecimento, para mim era muito natural abrir a minha boca e falar. E eu comecei a perceber que isso eu poderia utilizar no ministério e no meu propósito de vida, que é o propósito de vida horizontal, para atingir um propósito de vida vertical, que é glorificar o nome do Senhor.
Por que eu estou te falando isso? Ninguém nasceu sem habilidade. Ninguém nasceu desprovido de alguma habilidade, de nenhuma habilidade. Eu não tenho nenhuma. Você tem. O que você precisa fazer, muitas vezes, para entender qual é a habilidade que Deus te deu? Você precisa começar a se questionar. Você precisa começar a olhar para você. Você precisa começar a entender as coisas. E nós vamos caminhar um pouquinho mais para te dizer como que você faz isso. Em que momento que você faz isso? Nós somos capacitados por Deus. E segundo esse texto, nós somos capacitados por Deus para algo. Para que nós somos capacitados por Deus? O texto ele vai falar para 3 coisas que nós somos capacitados por Deus. E se Bezalael foi, e esse nome aqui difícil que eu vou ter que falar de novo, Aioliabe foi capacitado por Deus para fazer uma obra, você também foi. E muitas vezes você está esperando apenas servir no ministério, na igreja, dentro da igreja, para entender que você serve a Deus. Só que Deus está esperando você fazer isso no seu dia a dia, lá no teu trabalho, lá no teu emprego, lá com a habilidade que você possui, lá no teu vizinho, que pode ser beneficiado com aquilo que Deus deu para você. Deus está esperando você utilizar os dons e os talentos que Ele te outorgou. Só que muitas vezes nós separamos as coisas. Nós colocamos aqui a caixinha da minha vida profissional. Aqui é a caixinha da minha vida ministerial. Da minha vida ministerial como servo de Deus. E Deus, Ele não quer que você faça essa divisão. Deus quer que você tenha a sua vida como ministério. Deus quer que você tenha a sua existência aqui na terra como um ministério a Ele. Dedicando a Ele tanto o teu tempo de louvor, de adoração, dedicando a Ele tanto o teu tempo de estar numa comunidade cristã, quanto também o teu tempo que você chama de profissional. Filho, não pode, desce. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Isso. Então, vamos lá, vamos com a avó. Senão a mamãe não consegue pregar, combinado? Leva lá embaixo. Isso. Pronto, foi. Vai pra... Tchau, filho, daqui a pouco. Hã? O balão? O balão. Vamos embora. O balão. O balão. Pronto, foi o balão. Deus não quer que você faça uma separação, como se você fossem 2 pessoas. Deus não te deu, presta atenção comigo, Deus não te deu a habilidade que Ele te deu para exercer a profissão que você exerce à toa. Deus não te deu uma empresa que Ele te deu para que você atue nela de forma displicente ou de forma a não entender isso como um ministério que Ele quer usar. Nós somos seres integrais e Deus quer que você o sirva, o adore, exerça o seu chamado, exerça o seu ministério em todo tempo, a todo momento e onde quer que você esteja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Deus encheu algumas pessoas com espírito de sabedoria, de ciência e de entendimento para fazer coisas profissionais. Bezalael, é isso? Bezalel, esse aí mesmo. É teu amigo, né, Abraão? O Bezalel, gente, o Bezalel, ele não foi para a praça pregar. O Bezalel, ele não foi lá preparar um estudo bíblico acerca da Torá,
acerca dos 10 mandamentos que estavam. Então vamos agora fazer uma análise dos 10 mandamentos como Deus. Não! Ele serviu a Deus com o dom, com o talento, com a habilidade, com o conhecimento que ele havia adquirido ao longo da história dele, ao longo da jornada dele. Deus nos chamou, ele nos capacitou para que nós pudéssemos obedecer ao nosso chamado. Não é isso que o final do versículo diz? Ele diz assim, ó. E encheu-os de sabedoria, eu vou só para o capítulo 35, versículo 35. E encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, da mais engenhosa ao bordador. Em azul e em púrpura, fazendo toda a obra e inventando invenções. Deus te capacitou. Deus te deu dons, talentos e habilidades para que você se levante do lugar onde você está e você faça a diferença nessa terra. Deus não quer que você passe por aqui com uma vida insípida, com uma vida sem sal, com uma vida sem sabor, com uma vida onde as pessoas não são tocadas pelo amor de Jesus. Deus quer que você exerça o seu ministério do momento em que você coloca o seu pé no chão ao levantar, ao momento em que você vai para sua cama ao deitar. E ele não te capacitou à toa. Deus te capacitou para que você trabalhe em toda obra. Mas, Lisiane, eu só trabalho em uma obra, eu só sou professora. Vou pegar a Andréia aqui como exemplo. Então, é nessa obra que você vai servir a Deus. Lisiane, eu sou manicure, pedicure, né, Márcia? Com orgulho, uma das melhores. É nessa obra que você vai servir a Deus. Deus te capacitou com aquilo que você faz, com dons, com habilidades naturais, para que você possa servi-lo aqui na terra. Só que muitas vezes nós acabamos com um sentido de ministério quase que inútil. Eu não me sinto muito útil na obra do Senhor. Porque eu não prego, porque eu não ensino, porque eu não louvo, porque eu não toco um instrumento, porque eu não sei evangelizar. E as habilidades que Deus te deu? O que você está fazendo delas? O que você está fazendo com aquilo que Deus já colocou de forma natural na sua vida? E Deus te capacitou para que você seja o quê? Criativa. Eu não sei o que fazer, eu só sei fazer a unha lá. Vou fazer o que com isso? Deus te deu espírito de sabedoria para que você seja criativa. E uma das maiores coisas que o mundo busca, gente, uma das maiores coisas pelo qual o mundo anseia, uma das maiores coisas pelo qual o mundo estuda é por criatividade. Você ouve as pessoas falando aí aos ventos, eu não sou criativo, eu não sou criativo, eu não sou criativo. Sabe de onde que vem a criatividade? Do Senhor. Óbvio que o ser humano possui a capacidade de criar, porque ele foi criado por Deus, e mesmo ele não estando em ligação com Deus, ele tem capacidade de desenvolver muitas coisas e criar muitas coisas. Mas nós temos uma vantagem. Nós, como povo de Deus, isso deveria te sacudir. Porque como povo de Deus, você tem uma vantagem de ter o Espírito Santo de Deus, do Deus Criador, o Deus que te formou, o Deus que te fez do nada, o Deus que criou a terra do nada. Você tem Ele morando dentro de você. E Ele pode te munir de criatividade para que você cumpra o teu chamado. No teu dia a dia, dentro da igreja, dentro de um ministério, onde quer que você esteja. E como que a gente faz isso? É simplesmente por uma revelação sobrenatural dos céus? Claro que não. O texto ele vai falar que existe um processo. Ele vai falar que o amigo do Abraão, o Bezalel, ele possuía ciência. O que é a ciência? Ciência é estudo. A ciência, ela vem por
estudar, por observar, por avaliar, por pesquisar. Ciência, estudo. Deus te deu uma habilidade natural. Desenvolvê-la é obrigação de quem? É de Deus? É obrigação de quem? Se Deus te deu uma habilidade natural, não é isso que a palavra dos talentos falava? Que Deus deu 1, 5 e 10. É a conta do Davi. Quando ele vai contar, ele fala 1, 2, 5, 10, 8, 9. Os números dele são nessa ordem. Ele deu 1, 5 e 10. E o qual que foi Não, 1, 2 e 5, né? Olha eu falando a conta errada. Pastor, fugiu os talentos da cabeça. 1, 5... Ah, tá. Não, então vamos no 1, 2, 5, que é mais fácil, né? Vamos lá. 1, 2 e 5. Então não estava tão errado. Da mesma coisa. Multiplicar aqueles talentos era obrigação do servo. E eu vou perguntar para você, o que você tem feito para multiplicar o dom que Deus te deu? O que você tem feito para potencializar a habilidade que Deus te deu? O quanto você tem olhado para isso de forma a ser autorresponsável por isso? Isso te incomoda? Olhar para aquilo que Deus te deu e entender, né? Parece que quando a gente fechou terminou a faculdade para alguns, ou terminou o ensino médio para outro, cumpri minha vida de estudo. O estudo faz parte da forma de que Deus usa para te capacitar. É necessário. Pastor estuda até hoje. É ou não é, pastor? Para exercer a sua habilidade, o seu ofício, para exercer o talento e o chamado que Deus deu na vida dele, ele precisa estudar todos os dias. E aí, quando a gente passa por esse texto, a ciência, deixa lá para os cientistas. Ciência é conhecimento. Requer esforço, requer investimento, requer tempo, requer dedicação. Outra coisa que outra forma, né, como Deus te capacita, é através do entendimento, a capacidade de você julgar, analisar, a capacidade de você compreender, que é tão próprio do ser humano. Se a gente for ratear esse entendimento aqui, a gente vai entrar em tantas habilidades que Deus nos deu de forma cognitiva. Uma delas que nós falamos foi a empatia, que nós falamos hoje de manhã. E a terceira é a sabedoria, a capacidade de saber responder de forma adequada às mais diversas situações da vida, tendo como primordial princípios e valores que são inegociáveis pela palavra de Deus, dando uma resposta que talvez seja conflitante à resposta do mundo, mas uma resposta que é a resposta que leva para um destino e para um futuro que Deus tem. Isso é ser sábio. Ser sábio não é ser inteligente, saber fazer conta de matemática. Ser sábio não é saber todas as datas da história de cor. Ser sábio não é saber exercer o seu ofício de maneira exímia. Ser sábio é dar respostas adequadas, segundo um padrão. E o padrão que nós temos é a palavra de Deus. Sabe por quê? Sabedoria existe a sabedoria do mundo. E a Bíblia vai dizer que a sabedoria do mundo, ela é animal e diabólica, demoníaca. Infla o homem, o enche de ego, o enche de si mesmo. Mas a sabedoria que Tiago vai dizer, que está lá em Tiago 3, a partir do versículo de número 13, ele vai dizer, quem entre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade e que têm origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura,
ambição egoísta. Não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Esse é o tipo de sabedoria que nós podemos ter atuante na nossa vida, porque nós possuímos o Espírito Santo de Deus. Como que eu vou fazer isso? Para que eu preciso olhar para mim e olhar para as minhas habilidades? Por que eu preciso entender onde que Deus quer me usar e de que maneira que Deus quer me usar e a hora que Deus quer me usar? Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para glorificar a Deus. E trazer glória para o nome do Senhor não é somente no momento de louvor na igreja, no culto. Trazer glória para o nome do Senhor é no nosso cotidiano, como disse a palavra. Nós nascemos para servir os outros. E toda vez que eu sirvo alguém, eu estou servindo a Deus. Toda vez que eu uso da minha habilidade, toda vez que eu uso do meu talento, toda vez que eu uso daquilo que o Senhor me concedeu para fazer, eu sirvo a Deus. Toda vez que eu uso isso para servir os outros, eu estou servindo a Deus. Mas como que eu busco, então, essa capacitação? Como que eu recebo de Deus a condição de estar apta, no sentido de habilidade, no sentido de capacidade, para servir ao Senhor, para servir ao próximo, para ter essa sabedoria, para utilizar aquilo que Deus me deu? Eu preciso, primeiramente, buscar essa verdadeira sabedoria que vem dos céus. E a palavra de Deus diz que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Como anda o meu temor a Deus? Como anda o temor do meu coração ao Senhor, a esse Deus? A irmã Márcia falou hoje, a igreja é um lugar santo. A igreja é um lugar onde eu preciso reverenciar a Deus. E isso é uma expressão de um coração que está temendo a Deus. De um coração que sabe que está aqui nesse lugar. E este lugar é um lugar consagrado ao Senhor. E eu preciso estar aqui com a minha atenção completa. Eu preciso estar aqui voltado com a minha mente, voltada para aquilo que o Senhor vai falar comigo, para aquilo que eu vou dizer para o Senhor. Mas como que eu trago toda essa carga de responsabilidade, de temor para o meu dia a dia? Para buscar essa sabedoria, esse temor de Deus. Esse temor do Senhor é através de relacionamento, gente. Nós não vamos temer ao Senhor se nós não nos relacionarmos profundamente com Ele. E isso requer uma busca diária. Isso requer uma vida diária de palavra e oração. Sem Bíblia e oração, a vitamina BO, né? Que a gente fala para as crianças. Para as crianças a gente fala, tem que tomar a vitamina BO, Bíblia e oração. Sem Bíblia e oração, eu não conheço a Deus. E aí eu fico fazendo o quê? Buscando assunto aqui, buscando assunto ali, buscando quando vai falar comigo em tal lugar. Quando Deus usa a sua palavra para falar conosco. Quando a direção que nós temos para receber do Senhor, Ele vem através da palavra dEle. O que eu devo fazer nesse dia, Deus? Deus, eu descobri então que eu tenho uma habilidade. Como que eu vou colocá-la? Como que eu vou ser criativa? Como que eu vou colocar essa habilidade à sua disposição? Como que eu vou colocar o meu talento à sua disposição? É na Bíblia e na oração, meu irmão. É ali que você vai buscar do Senhor a direção certa e clara. Mas, Lisiane, você está dizendo que a Bíblia vai me dizer como que eu devo me comportar com a minha habilidade natural? Sim. É isso que eu estou te dizendo. Porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. A Bíblia tem resposta para tudo.
A Bíblia te manda ir, a Bíblia te manda parar de direção, a Bíblia te manda ficar parado, a Bíblia te manda ir para o outro lado, a Bíblia te fala tudo. E normalmente confronta, né, Leandro? Como a gente falou na escola aqui. Normalmente são coisas até que a gente não quer ouvir, não. São coisas que a gente não está nem disposto a ouvir. Mas a Bíblia, o Senhor, Ele dá a direção. E outra maneira de eu entender como que eu posso servir a Deus é quando eu me lanço no serviço. Quando eu me disponho a atuar e a ensinar. Você já parou para ensinar alguém a fazer o que você sabe fazer? Você já pensou em que você pode ser o mestre de alguém? Fazendo aquilo que você sabe fazer? A minha mãe, hoje não mais, né? As forças, vai ficando criança, as forças vão minando. Mas até um tempo atrás, minha mãe era uma exímia fazedora de pão. E quantas vezes eu falava, mãe, ensina outras pessoas a fazerem. Chama uma amiga, uma vizinha, ensina. Ensina as pessoas a fazer. Porque à medida que você usa das suas habilidades para servir os outros, você está servindo a Deus. E quando você começa a parar para pensar, o que Deus te deu, ele é um instrumento nas mãos do próprio Criador para atingir a vida de outra pessoa. Você começa a entender quão valiosa é a ferramenta que você é. Deus não desperdiça investimento nenhum. Deus é o maior investidor em vidas. Deus é o maior incentivador da sua própria vida, da sua vida. E muitas vezes nós limitamos aquilo que Deus já nos deu. Só que a palavra vai nos dizer que Ele nos encheu do seu Espírito. Assim como Ele encheu aqueles homens, aqueles artesãos, assim como Ele encheu o amigo do Abraão, assim como Ele encheu todas aquelas pessoas com seu Espírito, para que eles pudessem fazer utensílios para a obra do Senhor. Deus te enche do seu Espírito, para que você possa, através das suas mãos, fazer algo que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Não despreze, não desvalorize aquilo que Deus te deu. Talvez não seja a palavra do fogo que você queria ouvir nessa manhã. Talvez não seja a palavra do Deus vai fazer, Deus vai acontecer, né? Deus já entrou, o Senhor está mandando dizer. Mas é a palavra que vai fazer diferença na sua vida diária se você entender que aquilo que Deus te deu é algo precioso para aquilo que Ele tem para fazer aqui na terra. E que você pode usar isso a favor da obra do Senhor. E muito além disso, o Senhor espera. Ele conta com isso. E sabe por que Ele conta? Porque a palavra dos talentos diz que na vinda do Senhor, o Senhor chamou os seus servos e lhe fez perguntas sobre aquilo que eles tinham feito com os talentos que eles haviam recebido. Não pense que o talento que o Senhor tem para você é dinheiro. O que você fez com a sua conta bancária? Não é isso que Deus vai te perguntar. O que você fez com aquela habilidade que era só sua? O que você fez com aquele seu jeito único de ensinar? O que você fez com aquele seu jeito único de cozinhar? O que você fez com aquele seu jeito único de administrar? Com aquele dom, com aquele talento, com aquela habilidade que eu dei só para você. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Porque é tempo, irmãos, de nós colocarmos a nossa vida a serviço de Deus. É tempo de nós colocarmos a nossa vida a serviço do reino. É tempo de colocarmos a nossa vida a serviço da igreja. E que nós possamos, então, não tentarmos descobrir coisas miraculosas,
coisas, sabe, mirabolantes. Ah, eu vou fazer 5 anos de teologia, mais quase 5 anos de estudo de música, depois que eu for um mestre, né, um pós-doutorado em teologia bíblica, eu vou servir ao Senhor. Não. Ele quer que você sirva com aquilo que Ele já te deu, com o dom, com o talento e com a habilidade que você já possui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É bom esse exercício porque a Bíblia é importante do Gênesis ao Apocalipse. É isso que a igreja precisa aprender. Em cada pedaço da Bíblia, Deus tem algo especial. É isso que Ele está mostrando e tem mostrado em cada pregação que os irmãos e as irmãs têm trazido domingo pela manhã. Sobre essa questão de criatividade, né? Aliás, onde nós falhamos, não falharemos quando Jesus voltar. Porque Ele disse que eis faço novas todas as coisas. Aí nós vamos entender todos os propósitos que Ele nos formou. Vamos ficar de pé, quero ministrar a bênção apostólica para que você não somente desperte, né? Porque a gente tem essa tendência, numa pregação, a gente desperta para algo, mas depois fica como só algo que a gente aprendeu, não exerceu. Aí nós vamos perder tempo. Aí nós vamos deixar de realmente aproveitar o que Deus nos mostra. Nós temos que pegar tudo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá é bom. E nós temos que agarrar. Ah, é bom, mas não é para mim. Não, é para mim. Tome posse daquilo que Deus nos manda. Amém? Antes da bênção, até tenha um domingo abençoado. Aquele que puder, esteja conosco à noite. Nós temos um assunto, talvez o assunto mais importante para a igreja nesse tempo presente. É o que eu vou pregar hoje à noite. Amém? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado. E acalma o temporal que alimenta a multidão e cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, glorioso, santo e rei de amor, quem é maior